Amados ouvintes, nós, como sempre, temos alegria em estar gravando esse programa com a vossa audiência, porque temos esse compromisso com o Senhor de transmitir aos amados irmãos as orientações das Escrituras acerca dos relacionamentos na vida cristã e no casamento e em todos os níveis do nosso relacionamento na vida cristã. Então, hoje nós vamos dar sequência a um assunto que estávamos tratando anteriormente, que é a certeza da nossa segurança cristã. A certeza da nossa segurança cristã. Já falamos de duas certezas no programa anterior. Hoje nós vamos para a terceira certeza da nossa segurança, que é a testemunha do Espírito Santo. Então vamos orar, né, irmã? Amém, Senhor. Queremos louvar o Teu nome, ó Pai querido, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de retornarmos, Senhor, ó Pai querido, com o programa, Senhor, com os assuntos aqui, Senhor, que estão sendo tratados, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, Senhor, trazendo assim a cada um uma luz à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados ouvintes e minhas amadas ouvintes, a terceira certeza da nossa segurança cristã é a testemunha do Espírito Santo. E essa certeza não reside na nossa própria psicologia quebrada, mas é encontrada verdadeiramente pelo fato ou pelo trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Sem o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, nós não temos certeza dessa segurança cristã, né? E, particularmente, no que o apóstolo Paulo chama de testemunha do Espírito. Testemunha do Espírito. Você, ele diz em Romanos, você não recebeu o espírito de escravidão para voltar ao medo, mas recebeu o espírito de adoção como filhos, por quem clamamos papaizinho, Abba, Padre. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Romanos 8, versículos 15 e 16. E muito debate envolve as palavras do apóstolo Paulo sobre o testemunho do Espírito. Mas isso podemos dizer com confiança. A segurança não depende, em última análise, de sua formação, não depende da sua personalidade, não depende da sua consciência ou tentações comuns. Em vez disso, a certeza depende do testemunho gracioso do Espírito, que não apenas nos mostra Jesus Cristo e não apenas nos torna santos, mas também silencia todas as objeções e testifica: aqui está um filho ou uma filha de Deus. A segurança é um dom positivo do Espírito Santo, concedido sem referência às estruturas ou às constituições corporais dos homens. O Espírito Santo conhece a nossa estrutura, a estrutura humana em geral e nossa estrutura em particular. Encontramos isso no Salmo 103, versículo 14. Ou seja, o Espírito Santo nos conhece por dentro, pelo meio e por fora, né? Em outras palavras. E qualquer que seja a nossa formação psicológica, o Espírito sabe como comunicar seu próprio testemunho de maneira que podemos ouvir. Ele pode fazer isso em um momento dramático, quando lemos uma promessa específica ou ouvimos o evangelho pregado, e também ele pode fazê-los
gradualmente, até quase insensivelmente, através da meditação diária e da obediência perseguida ao longo dos anos. Ou seja, veja só, eu quero dar como exemplo o que aconteceu comigo. Depois que eu me converti, não foi imediatamente que eu fui transformado da noite para o dia. O Espírito Santo foi trabalhando no meu ser, de modo que algum tempo depois, ou muito tempo depois, eu não me lembro quanto tempo foi, né, porque eu já me converti no século passado. Então, o que acontece? Eu ainda ia, às vezes, em lugares para ouvir músicas, né? Não para dançar, porque eu já não era menino mais para dançar, mas eu ainda gostava de ir àqueles lugares para ouvir músicas, gostava de ir fazer alguma coisa que eu fazia antigamente, mas devagarinho o Espírito Santo foi transformando a minha mente e a minha vida, de maneira que aquilo passou a ser para mim de valor nenhum. Aquilo não era mais uma maneira de eu me distrair, como eu fazia antes, né? Aquilo já não tinha mais valor. Então, em alguns casos, o Espírito Santo vai transformando a pessoa gradativamente, né? Através da meditação diária e da obediência perseguida ao longo dos anos. Mas por mais fortes que sejam os muros, por mais fortes que sejam as barreiras, por mais fortes que sejam os nossos costumes, o Espírito Santo pode invadir, né, a cidade das nossas dúvidas, e onde antes reinava a insegurança, né, entronizar a segurança em seu lugar. Aí o trabalho do Espírito Santo. A gente antes podia ter como elemento de segurança na minha vida determinada prática, determinado hábito. Quando depois o Espírito Santo convenceu a gente de que aquilo não era segurança nenhuma, né? Então, por que não perguntar ao Espírito Santo quando nós tivermos dúvida? Amém. Eu quero mandar um abraço aí a todos os ouvintes, né, do programa, uma palavra de fé. Deus possa estar abençoando a cada um. Sobre a preciosidade da garantia que Paulo trata em Romanos 8, versículos 33 ao 36, vejamos a bênção. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isto implica que no tribunal da alma, as acusações do diabo só morrem quando apoiamos nosso caso na pessoa, no trabalho e nas promessas de nosso eterno advogado. A certeza é, em primeiro lugar e principalmente, o fruto de contemplar Cristo e as promessas que Ele nos oferece com mãos perfuradas. Assim, como diz Brooks, deixe que seus olhos e coração, primeiro, mais e por último, sejam fixados em Cristo, então a certeza se deitará e dormirá contigo. Amém. Preciosidade da garantia. A busca da segurança pode durar muito tempo. Podemos descobrir, além disso, que a dúvida pode retornar após um longo período de confiança, pois a certeza, uma vez desfrutada, não significa certeza sempre desfrutada. Uau, que coisa, que reflexão tremenda, né? A certeza, uma vez desfrutada, não significa certeza sempre desfrutada. Isso é aquela batalha que existe entre a carne e o espírito, né? A pessoa pode já ter desfrutado dessa certeza da segurança cristã, mas em determinados momentos vir a dúvida, né? Nós não somos nem computadores e nem robôs, né?
Nossa paz pode subir e descer, exigindo uma nova busca de segurança através dos meios que Deus providenciou. Mas, por mais que tenhamos que percorrer esta estrada, e quantas vezes, lembre-se, a preciosidade da segurança supera todo mundo. Isso é uma coisa, meus amados ouvintes, para a gente realmente estar convencido pela fé, não pela razão. Porque a nossa razão, o que a Bíblia diz? Que o coração é enganoso, né? Então, as coisas que a gente tenta acreditar por meio da razão, elas não nos levam a muita coisa. Mas o que acontece na prática é o que está escrito em Romanos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Essa passagem, quando a gente está convencido de que nada nesse mundo é capaz de nos separar do amor de Deus, quando a gente está convencido realmente disso, a gente pode até ter altos e baixos, mas aquela certeza da salvação e da nossa vida cristã, aquilo vai mais além do nosso entendimento. Às vezes a gente está passando por situações que levam a pessoa até a ter uma certa dúvida, mas nunca perder a certeza de que, com tudo que acontece, que o Senhor está sempre no controle da nossa vida. Então, o autor diz: quem prova mais do céu na terra do que aqueles que andam livre e felizmente por aquela santa segurança, maravilhando-se com as bênçãos espirituais de que trata Paulo. Quem prova mais do céu na terra do que aquelas pessoas que andam, né, com a convicção dessa segurança, e que é algo relacionado com as bênçãos espirituais e não com as coisas materiais. Porque veja, amados irmãos, a pessoa pode estar passando por um monte de problema de ordem material, pode estar passando por falta de trabalho, pode estar passando por falta de um teto, por exemplo, né, para morar, uma pessoa que perde a casa numa dessas catástrofes, etc. Mas isso aí, tudo que possa ser de natureza material, jamais vai abalar ou jamais vai anular aquela certeza da fé cristã. Então, saber com confiança dada pelo Espírito e não apenas um desejo frágil que o Deus Todo-Poderoso é por nós, que Ele deu seu Filho para nos salvar e que o sangue de Jesus nos cobre e sua intercessão nos sustenta de uma maneira que nem demônios, nem consciência pode nos condenar. Veja só que coisa linda, nem a nossa consciência pode nos condenar e que o seu amor nunca nos deixará. Saber tudo isso é andar agora mesmo em ruas de ouro. A segurança, segundo escreve Ray no seu livro, né? A segurança permite que um homem sempre sinta que tem algo sólido sobre seus pés e algo firme sob as suas mãos, um amigo seguro, a propósito em lugar seguro no final. Sim, um amigo seguro, Jesus Cristo, nosso Salvador, e um lugar seguro, que é o céu, né? A nossa mansão celestial. E tal é o dom precioso dessa segurança. É um presente, meus amados ouvintes. Lembre-se que Deus se deleita em dar isso para você e dá isto para mim. Eu pergunto a você, amado ouvinte, amada ouvinte, você se sente garantido ou garantida na segurança cristã?
Você tem clamado ao Senhor em momentos que você está seco até para orar? Tem situações, meus amados ouvintes, que a gente está tomado por uma sequidão, né, na nossa alma. Nossa alma está seca, está precisando da água da vida, né? Mas aí é o momento que, até quando a gente não tem condições de clamar ao Senhor, as Escrituras asseguram que quando a gente não tem condição de clamar e orar ao Senhor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes você vê uma pessoa, como eu já vi, pessoas no hospital, que já não tem mais nenhuma esperança. Os médicos já constataram que a pessoa está nas últimas. E você chega lá para falar e ministrar àquela pessoa, a pessoa já não tem condições mais nem de exprimir os seus pensamentos. Mas se a pessoa tem essa fé, essa certeza da fé cristã de uma forma sólida lá dentro da sua alma, né? Qual é o último sentido que o ser humano perde? É a audição. Aí, nesse momento, a gente chega no pezinho do ouvido daquela pessoa que já não está mais nem em condições de se expressar, e a gente ora, e aquilo entra no espírito da pessoa, e você vê, como eu já vi, as pessoas estarem gemendo. Gemendo não porque está com dor, mas a palavra diz que o Espírito Santo, quando a gente não tem condições, ele, né, se expressa por meio de gemidos inexprimíveis. Então a pergunta é essa: você se sente garantido ou garantida da segurança cristã? Quem traz a você a garantia das promessas do Senhor, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte? Quem te traz essa garantia das promessas do Senhor? São os homens? São os governantes? É aquela pessoa que te ama mais nesta terra? Não, é aquele que te ama a despeito de ninguém mais eventualmente te amar nesse mundo. É o Senhor Jesus Cristo que traz essa segurança para você. Ele é quem traz a você a garantia das suas promessas. Então lembre-se sempre de que o seu amigo seguro é Jesus Cristo e um lar seguro é o céu. Tal é o dom precioso da segurança, um presente, e lembra-se que Deus se deleita em te dar essas coisas que Ele promete gratuitamente pela graça mediante a fé. Amém? Então, amados ouvintes, como é que você se sente quando você está caminhando, por exemplo, e se sentindo retardado, ou que você está se sentindo que está andando num passo lá atrás em comparação até eventualmente com o passo que você caminhava antes, quando você estava realmente conectado ou conectada com o Senhor Jesus Cristo? Quando é que você se sente para trás? Quando é que você se sente atrasado no caminhar da sua vida? Olha, meus amados ouvintes, eu quero aproveitar para comentar sobre um testemunho de uma pessoa com quem eu tenho falado. Uma pessoa que, pela misericórdia e pelo amor de Deus, não chegou ao ponto da apostasia, ou seja, essa pessoa não chegou ao ponto de renunciar ou rejeitar ao Senhor conscientemente. Por quê? Porque, embora tendo caído em problemas que afetam o relacionamento dessa pessoa ou de todos nós, problemas que afetam o nosso relacionamento com Deus, chega um momento em que a pessoa se sente absolutamente perdida. Se sente como se tivesse fracassado em comparação com o ritmo de vida na fé que estava levando antes. E aí a pessoa se recorda: ah, meu Deus, no tempo em que eu estava abençoado ou no tempo que eu estava abençoada, no tempo em que eu estava vivendo realmente conectado ou conectada com o Senhor Jesus Cristo, que tudo acontecia pela graça, que tudo era testemunho de vida cristã, e essa pessoa, por ter caído de alguma maneira, não importa o tipo de pecado, se é um pecado pequeno ou se é um pecado grande,
não importa. A pessoa se sente como que derrotada. A pessoa se sente como que andando, está todo mundo lá na frente. Todos aqueles que eram parte da família de Deus com que aquela pessoa estava conectada, todos estão caminhando lá na frente e você se sente como caminhando lá atrás. Por que razão? Porque isso aí acontece nos momentos de fraqueza, quando a pessoa, por uma razão ou pela outra, a pessoa cai no pecado, não importa que pecado, mas o que importa é que a pessoa ainda que sentindo a falta daquele relacionamento anterior que tinha com Deus, aquele relacionamento forte, aquele relacionamento de misericórdia, aquele relacionamento de graça, essa pessoa agora se sente fraca, essa pessoa agora se sente incompetente ou inabilitada para, por si só, voltar a ter aquele relacionamento estreito com Deus. Meus amados ouvintes, isso não acontece com o poste. Isso não acontece com um cavalinho, nem com a vaquinha, nem com um cachorrinho. Isso acontece com os seres humanos. Acontece, isso é fato da vida real. Então, o que mais importa é que a pessoa, ainda que atravessando todas essas situações, que a pessoa não caia na apostasia. A apostasia é o único pecado que não é perdoável. Por quê? Porque a apostasia é o pecado contra o Espírito Santo. O que é a apostasia? É a pessoa que de fato, verdadeiramente conheceu o Senhor. Não estou falando de alguém que tinha ouvido falar do Senhor. Não estou falando de alguém que não estava verdadeiramente convertido. Estou falando de alguém que de fato teve relacionamento com Jesus Cristo, de fato sentiu o amor de Deus, de fato viveu uma vida caminhando pelo Espírito e depois, por qualquer razão, caiu. Mas se nunca rejeitou conscientemente ao Senhor, ao ponto de dizer, olha, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu já ouvi gente dizer isso, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não quero mais saber desse negócio de vida cristã, eu vou fazer o que me der na cabeça, eu não quero saber. Isso aí é uma decisão deliberada e consciente, não é uma decisão inconsciente ou por ignorância, é uma decisão consciente de alguém que rejeitou definitivamente o caminhar com o Espírito. Então, isso é pecado contra o Espírito Santo, é apostasia. Está escrito nas Escrituras que nos últimos dias viria a apostasia. A gente está vendo aí. Eu vi nas prisões, onde eu ministrei para as pessoas, lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ministrar em 2 prisões diferentes. Uma, numa prisão federal, lá no meio do país. Era uma prisão onde tinha pessoas que estavam condenadas por 20 anos, por 30 anos, por 40 anos, e pessoas que, ao conversar e ouvi-las, eram pessoas que realmente eram cristãs, não eram pessoas que estavam ouvindo falar de Jesus, mas eram pessoas que tinham uma vida cristã e depois chegaram ao ponto de definitivamente rejeitar o Senhor na vida delas. Eu vi isso com os meus olhos. E na outra prisão que eu ministrei lá em Massachusetts, tinha gente que não tinha chegado ao ponto da apostasia, mas tinha chegado ao ponto de se afastar de tal maneira que começou a praticar crimes. Nem tinha chegado a praticar apostasia, mas tinha caído de tal maneira a praticar crimes. E aí estava preso ou estava presa. E esses que não tinham rejeitado definitivamente ao Senhor, mas ao ter o interesse de ir lá participar das ministrações, dos estudos bíblicos, dos cultos, essas pessoas chegavam, algumas delas chegavam ao ponto de verdadeiramente se arrepender e voltar para Cristo. Então, passar por essas crises, isso aí não dá no poste, mas o importante é não apostatar. Então, o que acontece? O que acontece na prática é que essas pessoas que ainda que caíram, o problema não é saber que você caiu, o problema é saber com quem que você vai levantar. E a solução é levantar com Cristo. Amém? Vamos orar.
e clamar ao Senhor e pedir ou interceder por essas pessoas que estão ouvindo, mas que estão sofrendo, seja no meio da família, seja com problemas de ordem pessoal, seja porque tenham caído na frieza espiritual, seja pelo que for, vamos aproveitar para interceder por essas pessoas. Aleluia, Senhor. Pai querido, ó Jesus, em Tua presença, Senhor, nós estamos, ó Deus, ó Senhor Jesus, falando desses assuntos tão sérios, ó Pai. Ó Deus, ó Senhor Jesus, pedimos que o Senhor, Pai, venha sondar os corações, Senhor, que o Senhor venha ajudar aqueles que estão, Senhor, fracos, meu Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfermos, Senhor, ó Deus querido, para que eles possam, Senhor Jesus, Senhor, se voltarem para Ti, meu Deus. Não permita, Senhor Jesus, que essas vidas, Senhor, se percam, Senhor. Ó Deus amado, ó Jesus, o Senhor está voltando, Senhor, está tão próximo, Senhor. Ó Pai, que cada um possa, Senhor Jesus, se humilhar diante de Ti, reconhecer suas fraquezas, Senhor. Ó Deus amado, ó Pai, que a gente vê os exemplos na Tua palavra, Senhor, daqueles que falharam, mas que se consertaram, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender toda e qualquer ação do inimigo, Senhor. Ó Pai, no engano, Senhor Jesus, de levar essas vidas, Senhor, ó Deus amado, para se afastarem de Ti, Senhor. Não vale a pena, Senhor. Ó Deus querido, ó Pai amado, venha ajudar, Senhor. Ó Deus querido, que a gente que está na Tua casa, Senhor Jesus, fazendo o trabalho do Senhor, ó Deus, que possamos, Senhor, ajudar, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão, Senhor, à beira, Senhor Jesus, de se voltar, Senhor, de abandonar o Senhor, ó Deus. Misericórdia, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.